Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a reflexão numa superfície esférica, é o que a parte da óptica da física ela chama de espelhos esféricos. Um bom exemplo para a gente dar de espelho esférico, você pode pensar naquela bolinha de Natal, que ela tem uma superfície refletora, ela é bastante refletiva, mas a gente também pode pensar, por exemplo, numa colher, nas duas faces da colher, a colher, quando muito bem polida, ela também pode se comportar como um espelho esférico. E dependendo, da superfície qual está acontecendo a reflexão, eu vou ter um comportamento diferente para essa reflexão, o que vai representar o tipo de espelho que nós estamos trabalhando. Então a gente vai entender o seguinte, uma esfera, um espelho esférico, ele não é um espelho plano em formato de circunferência, não. O espelho esférico ele é necessariamente uma esfera. Pensa na bolinha de Natal. E essa bolinha de Natal, ou essa colher, que é o que eu estou usando aqui como exemplo, ela tem duas superfícies, Ela tem a sua superfície interna refletora e ela tem a sua superfície externa refletora. Bom, se eu analisar a superfície interna refletora da colher, essa colher vai estar se comportando como um espelho côncavo. Se eu analisar a superfície externa, aqui, superfície interna refletora, o raio de luz está incidindo aqui na parte interna da colher, espelho côncavo. Se eu analiso a superfície externa como sendo a superfície refletora, a luz está incidindo nessa superfície externa, então essa colher, esse espelho está se comportando como um espelho convexo. Então, dependendo de onde a luz está incidindo, eu terei a denominação de espelho côncavo e a denominação de espelho convexo. Para eu saber o comportamento dessa reflexão, eu acho que a parte mais importante ela está aqui, quando eu começo a compreender os elementos geométricos desses espelhos, seja comportamento de espelho côncavo, seja comportamento de espelho esférico, convexo. Então, para isso, nós vamos analisar juntos as duas possibilidades. Aqui eu estou desenhando como se eu estivesse com uma bolinha de Natal inteira. E para ela se comportar como espelho, eu só vou utilizar um pedaço dela. Ou a casca externa refletora, que vai se comportar como convexo, ou a parte interna refletora, que vai se comportar como côncavo. Então, para a gente começar, vamos imaginar que nós estamos analisando dessa bolinha de Natal a sua parte interna refletora. Se a parte interna é a refletora, então essa bolinha de Natal ela se comporta como um espelho côncavo. Mas isso não muda o fato, de que ela era uma bolinha. Se ela era uma bolinha, se ela era uma esfera, ela tinha um centro. Tá aqui o centro. Esse centro, pessoal, nós chamaremos de centro de curvatura. É necessariamente o centro do que era a bolinha completa, O espelho ele é um pedaço, uma fatia daquela bolinha. Mas ela era uma bolinha anteriormente, ela tinha um centro e pra gente geometricamente chamaremos de centro de curvatura. E esse centro de curvatura, eu vou estender uma reta até a parte mais externa da minha bolinha. Eu vou estender uma reta até a parte mais externa dessa bolinha. Onde eu toco na parte mais externa da bolinha é onde nós chamamos de vértice. Eu posso imaginar como se fosse o vértice de uma parábola? Até pode, Se eu pegasse esse desenho e virasse, eu teria aqui, uma parábola e o ponto mais alto dessa parábola, nesse caso, o ponto de máximo, ele faz papel de vértice. Então, exatamente esta reta que passa pelo centro de curvatura e a mesma reta que passa pelo vértice, o que é o vértice? O ponto mais extremo, o ponto extremo desse espelho, esta reta que passa por esses dois pontos, ela é chamada de eixo principal.
E é, pessoal, nesse eixo que estará o objeto que estará incidindo luz para esse espelho, e esse espelho vai estar conjugando a imagem desse objeto, não? Então, o que é o eixo principal? É a reta, onde necessariamente estará passando pelo centro de curvatura e necessariamente estará passando pelo vértice desse espelho. Eu tenho um ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. Exatamente no meio, entre centro de curvatura e vértice, eu tenho o foco do meu espelho esférico. Eu posso ter o foco do espelho côncavo e daqui a pouco eu vou analisar que eu também tenho o foco do espelho convexo. Então, basicamente, esses são os 3 elementos geométricos que servirão de parâmetro para a construção das imagens, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. E isso para a gente é extremamente importante. Eu ainda tenho aqui aquela relação em que o foco ele fica exatamente no ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. Então, o foco ele é exatamente a metade da medida do centro de curvatura. Se eu tenho, por exemplo, um centro de curvatura de 10 centímetros, então o foco daquele espelho, nesse caso o espelho côncavo, teria 5 centímetros. Mas a mesma análise nós fazemos para a superfície refletora externa. A parte externa dessa bolinha ser a superfície refletora. O que nós temos aqui de análise? Essa bolinha, ela tinha o seu ponto central, que continua sendo o centro de curvatura. A reta que vai passar pelo centro de curvatura e vai tocar o ponto externo, né, desse espelho, é o que nós chamamos de eixo principal. E esse ponto, né, extremo do espelho, nós chamamos de vértice. Eu continuo com as mesmas denominações. Nesta reta, exatamente no seu ponto mediano, eu tenho o quê? O foco desse espelho, exatamente entre o centro de curvatura e o vértice, exatamente no meio desse segmento de reta, eu tenho o foco desse espelho. E desde já, a gente já começa a observar o seguinte: apesar do espelho côncavo e do espelho convexo terem os mesmos elementos geométricos, eles não se posicionam, né, sobre o mesmo ponto de vista. O que eu estou querendo dizer, né? O vértice do espelho côncavo tem o mesmo papel do vértice do convexo. O foco também, o centro de curvatura também. Mas se a gente observar com atenção, nós observaremos que no espelho côncavo, os seus elementos geométricos, o vértice não conta porque ele está exatamente, né, na beiradinha do espelho. Mas eu falarei do centro de curvatura e do foco. Os elementos geométricos para o espelho côncavo, eles se localizam aonde? Eles se localizam na frente do espelho. Já que a parte refletora é a parte interna, então o centro de curvatura e o foco, né, o vértice não conta porque ele é o extremo do espelho. Mas o centro de curvatura e o foco, eles se posicionam na frente do espelho côncavo. Diferente do comportamento dos mesmos elementos geométricos, mas para o espelho convexo. Eu vou observar que no espelho convexo, o centro de curvatura e o foco do espelho convexo, eles vão se posicionar atrás do espelho. E isso pra gente, né, vai fazer uma certa diferença. Os elementos geométricos do espelho côncavo se encontram na frente dele, onde também se encontrará o objeto, o qual esse espelho vai estar conjugando uma imagem, e os elementos geométricos do espelho convexo já se encontram atrás dele, onde o objeto não fica aqui atrás, né? O objeto ele tem que estar onde? Na frente do espelho convexo. E os elementos geométricos ficam lá atrás, no espelho côncavo, ou na mesma posição, né, no mesmo lado que o objeto se encontra, seus elementos geométricos também se encontram. E isso vai fazer diferença na forma da gente analisar as imagens conjugadas pelo espelho côncavo em comparação às imagens, no caso do convexo só tem uma, a imagem conjugada pelo espelho convexo.